Meu nome é José Antônio Pinto, eu sou professor adjunto da Universidade Federal de São Paulo, pertenço ao Departamento de Ortopedia e Traumatologia, disciplina de Ortopedia Pediátrica. Nós vamos abordar hoje um tema de artrogripose e algumas síndromes correlatas. A artrogripose propriamente dita, ela tem a característica de toda uma deformidade que acontece no recém-nascido. Tem como padronização histórica, desde a época de Otto, que ele descrevia como uma monstruosidade humana, até que Rosenklaus, em 1905, introduziu o nome artrogripose, que significa articulações encurvadas. Stern, mais tarde, é que codificou o nome de artrogripose múltipla congênita. Como definição, como eu já tive dito previamente, artro é articulação, gripus é encurvada. E caracteriza pela contratura congênita de duas ou mais articulações não progressivas em diferentes áreas do corpo. Ele vai, na realidade, a anexar uma grande quantidade de anomalias, praticamente cerca de 200 tipos de anomalias neuromusculares serão englobadas dentro dessa definição. Para conceito, nós usamos o conceito de Fischer, que caracteriza como contraturas articulares congênitas de pelo menos duas diferentes áreas anatômicas, excluindo pé tortos congênitos bilateral. A ausência de doença neurológica progressiva, evidência de atrofia muscular no exame físico da criança e aspecto cilíndrico das articulações. Em relação epidemiológica, ele atinge a população de 1 para 3 mil nascidos vivos, encontrando alguns lugares, como a Finlândia e a região, a comunidade beduína israelense, uma quantidade maior de indivíduos acometidos. Em termo etiológico, ela também é chamada de uma cinesia fetal, e basicamente sua etiologia pode ser neuropática, miopática, anomalias do tecido conjuntivo, limitações do espaço intraarticular e doenças maternas que podem estar associadas como a diabetes e a esclerose múltipla. Em termo etiológico, quando nós abordamos a origem neuropática, a gente deve lembrar que esses tipos de paciente são comuns se encontrar uma digenesia do corno anterior da medula. O prognóstico de vida dos pacientes com artrogripose neuropática são mais reservados. Cerca de 50% não chegam a atingir a idade de 1 ano. Em relação à etiologia miopática, nós já temos um grau maior de benigno, que essas crianças vão ter, em geral, menos associações de doenças, a inteligência é preservada e o grande estigma são as alterações motoras que vão limitar os seus movimentos. Em termos de classificação, a classificação mais simples é a de Goldberg, que divide em 4 tipos. Um que tem os 4 membros afetados, as mãos e os pés, o pterígio e as sinostoses ósseas. Nós usamos uma classificação que é um pouco mais abrangente, que é a classificação de Judith Hall, de 1976, que divide em 3 tipos. O tipo 1, que pega só os membros, o tipo 2, que pega os membros de outras áreas, e o tipo 3, que pega os membros e vem associado com uma disfunção do sistema nervoso central. No tipo 1, que pega só os membros, pode ser de forma geral ou simplesmente a porção distal do membro. Ela se divide em amioplasia, artrogripose do tipo distal 1 e 2 e as sinostoses. A amioplasia, ela por si só, dependendo do comprometimento, quando ela pega ambos os membros, membros superiores e inferiores, ela é chamada de tipo A. Quando ela atinge só os membros superiores, ela é chamada de tipo B. E quando ela atinge os membros inferiores, ela é chamada de tipo C. Para a regra mnemônica, A, ambos, B, blusa, e C, calça. Com isso, facilita a memorização. Na tipo 1 dos membros em gerais, a artrogripose distal tipo 1 e 2 pode vir sozinha ou associada a alguma malformação
que está descrita no slide. A tipo 1, sem alteração, a tipo 2, com alguma malformação associada. Na tipo 2, dos membros, nós podemos ter as aracnodactilias, que, por exemplo, a síndrome de Marfan, a Judith Hall englobou dentro dos grupos artrogripóticos. O pterígio múltiplo e a doença de Freeman-Sheldon. E, no momento, eu estou mostrando o grau de deformação que a gente encontra na doença de Beals. Os pterígios, principalmente os pterígios poplíteos, que vão caracterizar síndromes isoladas, e os pterígios do cotovelo, que mostram que essa articulação tem um comprometimento de movimento. Existem também a síndrome Freeman-Sheldon, que além das malformações, tem uma característica facial, que é a face de assobio. Os pterígios múltiplos, como a síndrome de Escobar, às vezes pega membros inferiores e superiores. E também, para finalizar, nesse grupo temos a síndrome de Larsen, em que existem luxações múltiplas articulares. No tipo 3, eu tenho associado às alterações dos membros alguma lesão do sistema nervoso periférico, central, mas periférico, como, por exemplo, a mielomeningocele. Alguns fatores, como a trissomia do 13 e 18, a síndrome de Patot e de Edwards, vem acompanhada também dessas malformações e alterações do sistema nervoso central. Como característica padrão da artrogripose, nós temos como quadro clínico as contraturas simétricas dos membros, a pele lisa e fina. Normalmente, na região da articulação, a articulação ganha um formato de tubo, porque ela praticamente não tem movimento. O movimento que vai mostrar as dobras das pregas articulares. E o tecido subcutâneo é escasso em toda a região do membro. Também como quadro clínico, repetindo, nós podemos ter os pterígios e às vezes apresenta de encovamentos na pele que são chamadas de dimples. Os nevos e hemangiomas faciais, eles acometem a maioria das formas das amioplasias e, normalmente, eles regridem após 1 ano de idade. Outra coisa importante é a distribuição das lesões. A artrogripose, que atinge os 4 membros, é a predominante e atinge cerca de 60% dos casos. A dos membros inferiores, 20%, e as dos membros superiores, 10%. As formas isoladas só de mão e pé são mais raras e normalmente acompanham síndromes como a de Gordon e a de Freeman-Sheldon. Em relação ao laboratório, poucos achados nós temos. Uma osteopenia de desuso, um CK, que apesar da grande atrofia muscular se mostra próximo de normalidade ou pouco abaixo da normalidade, e as alterações eletromiográficas de um potencial evocado mais baixo. Em relação ao tratamento, o tratamento ele é exaustivo e insistente. Desde o momento do nascimento, você deve tentar corrigir o máximo possível as deformidades que irão interferir, principalmente na capacidade locomotora da criança. O ganho da manutenção do movimento, o fortalecimento da musculatura residual e as novas funções articulares, elas devem ser preservadas e estimuladas. Para isso, às vezes temos que fazer fisioterapia contínua e o uso também contínuo de órteses. O tratamento dos membros superiores, ele pode acoplar uma gama enorme de técnicas, desde cirurgias precoces até a busca pela higienização e facilidade dessa criança se alimentar. Muitas dessas crianças têm um membro superior tão comprometido que a própria alimentação às vezes é feita pelos membros inferiores. Ela é obrigada a pegar um garfo e pegar uma faca com o seu pé, quando esse é funcional, para isso ela levar o alimento à boca. Em relação ao ombro, a abordagem ortopédica é relativamente limitada. Ela se limita em posicionamento do ombro
e adequar uma rotação para que aquele membro tenha uma alavanca funcional melhor. Em relação ao cotovelo, nós podemos ter três situações. Um cotovelo que pode ser bilateral estendido, não é um cotovelo bom, porque ele é um cotovelo que dificulta muito a alimentação dessa criança e a autoalimentação. E, às vezes, a criança não vai ter força suficiente para a sustentação do corpo com o uso da alavanca do cotovelo. Quando tem um fletido e estendido, raramente nós temos que mexer, porque o estendido serve para a sua higiene corporal, porque atinge os seus genitais, e o fletido serve para a sua alimentação. Quando o bilateral é fletido, a criança normalmente usa o tronco e dificilmente esse membro tem que ser operado para melhor posicionamento. Em relação ao punho, o punho é simplesmente a busca de uma posição funcional, com fisioterapia, com órteses e com cirurgias liberadoras e às vezes de ressecções ósseas, osteotomias e artrodeses. Na mão, é a oponência do polegar que dita as técnicas cirúrgicas da mão, porque sabemos que o polegar é praticamente 40% da função da mão. E um polegar espalmado, que é frequente na artrogrippose, deve ser corrigido para que essa criança tenha capacidade de preensão, de pegar uma colher, um garfo e assim por diante. Às vezes são necessárias etaplastias para aumentar a comissura, principalmente do primeiro e segundo dedo. As artrodeses são para posicionamento, sempre lembrando que essas crianças têm grande limitação de movimento e às vezes é preferível uma artrodese numa boa posição do que tentar qualquer busca de posição. As transferências, em geral, estão fadadas a insucessos. Em relação aos membros inferiores, nós temos um tratamento que também visa a parte funcional, o ortostatismo e a marcha, e o tratamento no quadril. Nós combatemos três deformidades que são frequentes, que são a flexão do quadril, a abdução do quadril e a rotação externa, diferendo, por exemplo, da paralisia cerebral e de doenças espásticas, em que a criança tem uma flexo-adução e não uma flexo-abdução, como é frequente na artrogrippose. O quadril, quando ele está luxado unilateral, a gente busca fazer a redução desse quadril para manter a equalização dos membros e o nivelamento da pelve. Quando a luxação é bilateral, a tendência é ser conservadora. Só em alguns casos muito excepcionais, em que eu tenho um grande arco de movimento, eu viso a redução cirúrgica desses quadris. Os quadris, quando são rígidos, evita-se mexer, só se busca um posicionamento. Os quadris móveis, as cirurgias devem ser precoces, principalmente nas formas unilaterais. E fica duvidoso, existem autores que defendem a redução cirúrgica dos quadris que têm mobilidade e outros que optam por deixar eles luxados, porque o padrão de marcha não vai alterar. Em relação ao joelho, nós podemos ter as deformidades em flexão e as deformidades em extensão. As em flexão, até 20 graus, basicamente é conservadora, ou o uso de uma órtese ou um tutor longo é suficiente para reduzir essa deformidade. Entre 20 a 40 graus, nós temos que lançar mãos de osteotomias e liberações musculoesqueléticas. Quando eu atinjo acima de 40 graus, além das liberações e das osteotomias, às vezes são necessários encurtamentos para não dar uma tensão muito grande, principalmente nas estruturas vasculonervosas. Em última instância, às vezes nós usamos os aparelhos de Elizarov, que são principalmente usados nas grandes flexões artrogripóticas, e é um grande artifício que auxilia muito, pelo menos, a obter o ortostatismo nessas crianças. O joelho hiperestendido também tem uma alta frequência nessas síndromes. E a hiperextensão, ela tem todo um grau de classificação, que é a classificação de Finder,
e que pode ser encontrada definindo desde o recurvo leve até graus acentuados de luxação total do joelho, e ele deve ser iniciado um tratamento com, às vezes, uma tração, que pode ser no zenite ou no próprio segmento do corpo, seguindo mesmo na horizontal, a tração em gessos seriados, o uso de aparelhos de Pavlik, quando essa redução ultrapassa níveis de 45 graus, e órteses plásticas com cursor e órteses de termoplaste. Gessos seriados, como eu tinha comentado, o uso do aparelho de Pavlik naquelas crianças que têm uma hiperextensão relativamente reduzida, ou para serem usadas em pós-operatório, as órteses de progressão e os termoplastes que estão sendo mais utilizados atualmente, porque mantém uma qualidade de higiene melhor. Em relação às técnicas cirúrgicas do aparelho hiperestendido, preferimos a técnica de Curtis-Fischer, que visa fazer um alongamento em VY do quadríceps, com a secção transversal das cápsulas e dos ligamentos colaterais. Com isso, você consegue a redução, às vezes, até 90 graus. Entretanto, no momento da confecção do gesso, para evitar um maior índice de deiscência na cicatriz cirúrgica, nós retornamos a deformidade até cerca de 30 a 40 graus e depois retornamos no pós-operatório a fazer gessos seriados e fisioterapia. Aqui exemplifica a cirurgia de Curtis-Fischer, no qual nós transformamos um V longo do tendão quadriceptal num VY para a gente ganhar uma maior excursão desse tendão. No pé, o tratamento do pé é principalmente o pé equino-cavuvaro, o pé talo vertical e o pé calcâneo. Todos esses pés da artrogripose, eles têm tendência a ser muito rígidos e são de difíceis manipulação. Durante muito tempo, o objetivo do pé artrogripótico era obter um pé plantígrado, principalmente na criança que tinha capacidade de deambulação. Esse objetivo do pé plantígrado era obtido quase que de rotina pela técnica da talectomia. Atualmente, com o advento da técnica do Ponzetti, vários autores, inclusive autores de dentro da nossa universidade, Dr. Alexandre Lourenço, conseguiram um resultado bem razoável no posicionamento dos pés, mesmo com síndromes artrogripóticas. Em relação à coluna, 30% dos artrogripóticos são acometidos por escoliose, com curvas em C do tipo longa, mas que gradativamente vão se tornar progressivas e rígidas. A resistência são altamente resistentes a tratamento conservador, e as órteses tipo colete de Milwaukee, TLSO, pouco resultado tem. Então, praticamente, abaixo de 40 graus o tratamento é conservador e observacional, e quando a deformidade ultrapassa 50 graus e está progredindo e causando um processo restritivo pulmonar, a gente opta por um tratamento cirúrgico de estabilização dessa coluna. Com isso, a gente espera ter trazido uma informação geral da patologia ampla que é a artrogripose. E eu gostaria de agradecer a oportunidade que nos é dada pela Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia e lembrar o orgulho que nós temos de pertencer a ela. Muito obrigado.